Acabei fazendo alguns trabalhos interessantes na época do doutoramento, eu fiz alguns trabalhos diferentes na época do doutoramento, foi muito positivo, tá? Agora, um deles que foi muito curioso foi um trabalho referente a uma teoria para a transição de fase num cristal, que era um cristal que tinha ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio eram por camadas, portanto, eram bidimensionais, e não havia contactos protônicos, contactos em termos de ligações de hidrogênio, numa camada e outra. Esse problema se origina com o velho problema do gelo. Não é? O velho problema do gelo é que o gelo é H2O. Não é? H2O. E quando os cristalógrafos conseguiram descobrir a estrutura do gelo, eles descobriram onde estavam os oxigênios. Os oxigênios são pesados, etc., interagem com raio-x. Você localiza os oxigênios do gelo formam uma rede tetraédrica. Não, um oxigênio está ligado a 4 outros através de ligações de hidrogênio. Mas aí acontece o seguinte, bom, tudo bem, você localiza os oxigênios, e onde estão os hidrogênios? Sabia onde estavam os hidrogênios. Então, uma das possibilidades, certo, aventadas pelos cristalógrafos, Bernal foi um deles, vai dizer, bom, os hidrogênios ficam em meio caminho entre os dois oxigênios. Né? Se tem os dois oxigênios, hidrogênio mais ou menos a mesma caminho. Aonde está? Mas aí apareceram medidas calorimétricas para o gelo, e através das medidas calorimétricas para o gelo, medidas de temperaturas mais baixas, etc., foi possível se desenhar a curva do calor específico do gelo contra a temperatura, retirar o background elástico, etc., tal, e perceber, certo, que mesmo a temperaturas muito baixas, havia uma entropia do gelo. Isso foi conhecido como entropia residual do gelo. O gelo tinha uma entropia residual mesmo a temperaturas muito baixas. Então, isso é o que se percebeu na época. Bom, como explicar essa entropia residual do gelo? Essa entropia residual do gelo foi explicada num trabalho famoso de um fulano muito conhecido lá em Linus Pauling. Pauling foi prêmio Nobel de Química, etc. Né? Na minha época, ele era mais conhecido como fulano que propagandeava a vitamina C. Né? A vitamina C curava qualquer coisa, segundo Pauling, tá? Na época do doutoramento. Interessante, tá? Bom, mas o fato é o seguinte, Pauling disse, olha, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que entre dois oxigênios existe o que se chama de uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. Na realidade, existem dois mínimos de potencial e o hidrogênio pode estar de um lado ou de outro. Certo? E ele pula, ele pode estar de um lado ou de outro. Dessa forma, ele tunela entre os dois mínimos de potencial. Aí o Pauling diz, olha, perto de cada oxigênio, tem que ter dois e apenas dois hidrogênios. Senão é um íon. Isso custa energia. Então, você tem que descobrir uma forma, numa rede tetraédrica, de distribuir os oxigênios, certo? Através desses dois postos, de tal forma que não haja íons, em que todas as ligações tenham pelo menos um hidrogênio. Quantas configurações existem? Bom, o que Pauling fez é o seguinte, ele fez uma contagem dessas configurações. Ele contou essas configurações de maneira aproximada, ele não podia contar. Claro, fez algumas aproximações, etc. Contou o número de configurações. Aí ele calculou o logaritmo neperiano dessas configurações, dividiu pelo número de oxigênios, e pá, o valor é a mesma ordem de grandeza, muito semelhante às medidas de Joule, às medidas de entropia residual. Não, os calorimetristas faziam uma comparação, né, entre calor específico, a entropia, temperaturas baixas, entropia alta, porque eles sabiam, tinham dados espectroscópicos sobre o gelo para comparar, etc. Faziam tudo isso. Esse é o chamado problema do gelo. O problema do gelo ele dá origem a vários problemas muito interessantes. Logo depois se percebeu que você podia privilegiar algumas configurações em relação a outras, certo? Isso deu origem a um problema chamado problema de 6 vértices, né? E esse problema de 6 vértices, a versão ferroelétrica desse problema de 6 vértices, era uma tentativa de explicação de uma transição de fase que ocorre no material ferroelétrico chamado KH2PO4, conhecido como KDP, que tem uma estrutura de ligação de hidrogênio muito semelhante ao gelo, só que há privilégios em relação a certas linhas. Bom, eu inicialmente trabalhei nisso e tentando fazer modelos exatamente solúveis, certo? Para cristais dessa natureza. O
pessoa com quem eu trabalhava aprendeu, fui aluno do Flaming Gonzaga, aprendeu isso com o Gonzaga, que estava além do modelo de Ising. Gonzaga pensava nos modelos do gelo. Felizmente, ele resolveu o modelo de Ising primeiro. Os modelos do gelo, em 2 dimensões, só foram resolvidos exatamente na década de 60 por Elliott Lieb, que é um dos grandes físicos matemáticos do século XX, está vivo ainda. O grande trabalho de Lieb foi resolver exatamente os modelos do gelo, olhando para a matriz de transferência, etc., e aplicando uma técnica, certo, que hoje em dia é conhecida como ansatz de Bethe, né? Que ele conhecia porque ele trabalhava no modelo de Heisenberg em uma dimensão. Bom, enfim, eu comecei trabalhando por aí, certo? E por aí eu fui obrigado a entender de soluções exatas em física e estatística. Fui obrigado a estudar a solução do modelo de Ising, certo? Modelo de Diniz, e daí para diante, certo? E o meu modelinho continua válido para esse cristal até hoje. Isso também fora de moda, etc., mas é brilhante, viu? Porque de fato explica as características gerais da transição de fase desse material. Bom, muito bem. Depois eu voltei para São Paulo e, voltando para São Paulo, eu voltei a interagir com o pessoal de baixas temperaturas e magnetismo. Foi uma época brilhante, porque o Ney Oliveira havia passado uma temporada nos Estados Unidos, trabalhando no Magnet Lab, que é o laboratório americano que tem os maiores campos magnéticos, e ele voltou com essa ideia de implantar esses bobinas supercondutoras com altos campos magnéticos em São Paulo, baixas temperaturas, etc. Aí abriu uma perspectiva experimental enorme. Né? O magnetismo é um excelente laboratório para física estatística. Então, eu colaborei muito nessa direção. Colaborei diretamente com ele, com Carlos Becerra, Armando Paduan, que trabalhavam com ele, certo? E também fiz vários trabalhos que foram, de certa forma, sugeridos por essa interação. Foi muito interessante, porque houve bastante interação com o pessoal de Recife, principalmente Maurício Coutinho, que era também uma pessoa que vinha, certo, de magnetismo, que tinha estado em São Paulo, tanto Maurício quanto Fittipaldi, que infelizmente faleceu recentemente, certo? Tinham estado em São Paulo e tinham essa passagem por magnetismo. Então, deixa eu dizer o seguinte para você. Tá? Eu disse a você que Schoenberg, numa ocasião, me perguntou a conexão entre a mecânica estatística e a termodinâmica, como é que ela é feita, etc., no temperatura fixa. Tá? Eu depois acabei sacando que era energia livre realmente. Bom, o que há é o seguinte, eu não conhecia termodinâmica gibbsiana. O grande formulador, há diversas formulações da termodinâmica. É claro que a formulação da termodinâmica que você estuda pelos livros mais clássicos, pega, por exemplo, um livro que eu estudei, porque eu fiz um pequeno curso de termodinâmica na graduação da física. Aliás, era um curso de física teórica que era dividido, metade de termodinâmica, metade de eletromagnetismo. A parte do eletromagnetismo era dada pelo Newton Bernardes, ele dava alguns capítulos do Jackson e era brilhante. Exceto que depois ele se cansava do curso e caía fora. Tá? Mas a parte de termodinâmica era dada pelo livro do Zemansky, Mark Zemansky. É um livro clássico, correto? Muito bom, etc. Tal, mas é a termodinâmica dos ciclos. É a termodinâmica do Carnot, Clausius, Thomson, etc., etc., etc. A termodinâmica dos ciclos. Com algumas aplicações e daí para diante. Tá? Olha, a termodinâmica que se presta para ligar com física estatística, a termodinâmica que se presta, não, mais adaptada, etc., tal, é a termodinâmica de Gibbs. Tá? Quer dizer, são os ensembles de Gibbs, etc., tal, e como é que essas coisas são feitas. Aliás, Gibbs ele tem uma obra, que é uma obra muito importante, que é a termodinâmica dos sistemas heterogêneos, e ele é considerado um dos fundadores da termoquímica, certo? Porque ele mostra que a termodinâmica não se aplica apenas a máquinas térmicas, rendimento, trabalho, mas se aplica a tudo, reações químicas, produção de materiais, e daí por diante. Então, ele tem uma formulação mais geral. Então, isso eu não conhecia, certo? Eu tinha dificuldades nisso, e muito menos essas ideias de transformar de Legendre, potenciais termodinâmicos, etc., são tão enfatizadas por Gibbs. Aí eu estava aqui em São Paulo, um pouco antes de eu viajar, e eu descobri que não foi antes, não. Acho que foi antes. Eu descobri que o Newton Bernardes falava num livro qualquer de um indivíduo chamado Callen. Ele falava muita coisa, muito interessante, etc., mas sei lá o que é isso. Agora, nos Estados Unidos, quando eu comecei a trabalhar com Bob Griffiths, tinha umas férias de verão, uma coisa desse tipo. Aí o Bob Griffiths falou para mim, olha, você conhece termodinâmica direito?
Eu falei para ele, olha, sei lá, conheço termodinâmica. Ele falou, não, precisa conhecer termodinâmica direito. Então você tem que ler o livro do Callen, Herbert Callen. E o Griffiths falou para mim, olha, não é para ler o livro todo, não. Você tem que ler tais capítulos, uns 8 iniciais, coisa desse tipo. E ele falou para mim, olha, você tem umas férias aí, verão, pelo menos, aproveita e leia isso e depois venha conversar comigo. Então, tudo bem, eu li o livro do Callen, eu achei aquilo ótimo. Né? Aí eu percebi o formalismo da termodinâmica, como é que funcionava a termodinâmica, como é que se fazia a ligação com mecânica de equilíbrio, etc. Tudo bem, etc. Que ótimo, né? Tá? Então, o Griffiths foi responsável por isso. Aí eu saquei, pô, o Newton Bernardes era um cara informado, pô, ele sabia dessas coisas. Devia ter contado melhor para a gente, tá? Ele sabia disso, tá? Então, realmente, eu tive essa formação nos Estados Unidos. Eu também fui obrigado a entender Gibbs, os ensembles de Gibbs, etc., que estão muito mais bem explicados nos livros mais modernos do que nos livros da época. Por exemplo, o livro Wang é um livro falho sobre isso. É um livro falho sobre esse aspecto. É um livro muito bom tecnicamente, mas às vezes confunde as coisas. Aliás, eu tenho um amigo que é um físico americano, visitou várias vezes o Brasil, etc., muito amigo do Ney Oliveira, etc., de alto padrão, que foi aluno do MIT, doutorado no MIT, trabalhava no Magnet Lab, no MIT, chamado Yakov Shapiro. O Yakov Shapiro me disse, olha, no MIT, para você aprender termodinâmica, você tem que fazer 2 cursos. 2 cursos. Um só não vale. Um deles é dado pelo Huang, em que você vai aprender toda a técnica, etc., como é que funcionava. O outro é dado por Laszlo Tisa, em que você vai aprender os fundamentos, Gibbs, etc. De fato, certo? O precursor do livro do Callen é Laszlo Tisa. É um livro chamado Generalized Thermodynamics, escrito por Laszlo Tisa, certo? Que coloca essas coisas. O Callen é uma versão didática do Tisa. É uma versão melhorada, etc. O Callen é um clássico. Né? O meu orientador em Canadá, Melo Griffiths, escreveu uma resenha publicada em American Journal of Physics. Griffiths, de vez em quando, escreveu no American Journal of Physics. Publicou uma resenha no American Journal of Physics sobre a segunda edição do livro do Callen. E essa resenha é crítica. É crítica porque ele acha o livro ótimo, ele acha que o Callen não podia ter mexido na primeira versão, certo? E o Griffiths é um cara conservador, então ele fala, não se mexe num clássico. Por quê? Porque o Callen resolveu misturar no fim do livro física e estatística. Está muito na moda nos Estados Unidos. Você não fala, mas não tem mais um curso só de termodinâmica, um curso de termofísica. Tá? Tudo bem. O Callen fez isso. O Griffiths achava isso heresia. Eu tenho essa crônica, esse pequeno book review, em que grandes elogios ao Callen, mas é um clássico não se mexe. Bom, então, o fato, quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu voltei com esse espírito. Né? E eu cheguei aqui e percebi que eu tinha que reformular os cursos de termodinâmica e de mecânica estatística, que eram dados pelo Reif. O Reif é um excelente livro, mas o Reif mistura, etc. Tal. Tudo bem, né? Eu gosto do Reif. Tá? E eu consegui dar essas disciplinas de termodinâmica e depois de mecânica estatística, né? Junto com alguns colegas, tinha alguns colegas mais novos, e tinha um colega contemporâneo meu que concordava com o meu ponto de vista totalmente, que é o Menezes. O professor Menezes depois foi para a área de ensino. Nós cometemos alguns artigos juntos até com um alemão, amigo nosso, muito boa formação. O alemão, quando ele trabalhou na Alemanha, é ótimo. O Menezes tem boa formação em física, sem dúvida nenhuma, mas nós fazer ensino há 40 anos. E o que nós fizemos é o seguinte, nós trouxemos o livro do Callen para os cursos e pulamos um curso só de termodinâmica e depois um outro de pós-graduação de mecânica estatística, etc. Né? Então, essa é a origem. Né? E isso tem se mantido até hoje devido a algumas pessoas, certo? Inclusive, uma pessoa que trabalhou comigo, trabalhou com Guimarães, depois trabalhou comigo, foi o Mário Oliveira, que também tem esse tipo de visão, etc. Tal. E essa visão também tem os departamentos de química americanos, etc. Hoje tem os 2 cursos. Como nós estamos gente suficiente para dar aula de graduação, a gente pode ter o luxo de ter um curso mais de termodinâmica e outro de física e estatística. Bom, por que eu escrevi um livro de física e estatística? Eu não me meti a escrever sobre termodinâmica, porque o cara é um clássico, mas a mecânica estatística estaria para fazer alguma coisa. Tá? Acontece o seguinte, acontece que eu dava aula e eu escrevia as notas de aula em mimeógrafo álcool na época, um funcionário tirava cópias, etc. Então, o que se usava na época, Xerox era caro, não tinha outra maneira, né? Certo? Você fazia isso, etc. Então, tinha notas de aula, distribuía aos alunos, os alunos às vezes conversavam comigo, etc. E tinha uma boa receptividade para essas notas de aula.
Bom, foi nessa época, um pouco depois, digamos, uns 5 anos depois, etc., eu já tinha dado o curso algumas vezes, era um curso de pós-graduação, mas é pós-graduação, início de graduação, é uma transição entre a graduação e a pós. Bom, aí surgiu um programa da pessoa, que era toda a área de literatura, que assumiu a editora da USP. Certo? Lançou um programa. A editora da USP queria publicar uma série do que eles chamam de college books, livros universitários, etc., refletindo os cursos da USP. Eles nunca tinham publicado um livro com equações. A editora da USP era área de humanas, sei lá, não tinha equações. Né? No máximo, eles tinham publicado um livro de ensino de física com as equações. Bom, eles lançaram um programa e pediram que as pessoas se apresentassem, pessoas que tivessem livros, etc., que poderiam publicar. É curioso, eu me apresentei, etc., achei que aquilo lá poderia transformar num livro, etc., me apresentei e eles selecionaram, se não me engano, 10 livros nesse programa inicial. Deu muito trabalho, porque eu pensei que seria muito simples, a partir daquelas notas de aula, ter uma estrutura de livro. Bom, não é verdade. Realmente, eu empreguei um tempo muito grande, etc., para produzir esse livro. Finalmente, o livro foi entregue à editora. Eu me lembro que eu perguntei à editora da USP se eles sabiam usar TeX, né? Se eu podia usar TeX, etc., que era melhor. Tal. E eles disseram que tudo bem, nós podemos, etc. Depois eu descobri que eles não sabiam direito. Eles fizeram uma confusão enorme com essas fórmulas, etc., né? Eu tive muito trabalho, eu tive mais trabalho com o livro para checar as primeiras provas, que saíram muitos erros, tudo bem, mas. Né? E foi curioso, porque eu acho que nessa primeira fornada de 10 livros, foram publicados apenas 2 livros na área de física. Né? Foi publicado o meu livro, e foi publicado também um livro de eletromagnetismo, do professor Joseph Frankel, meu colega, etc., e ele também tinha as coisas prontas, etc., achou que era muito fácil, e ele entregou primeiro a EDUSP. Né? E depois eu conversei com ele e falei, pô, você não me disse que era tão complicado, que eles não usavam TeX direito, né? Ele falou, não, eu não quis dizer para não te desanimar, mas é um horror. Então, essa é a aventura desses livros didáticos. Né? Bom, não que não houvesse livros didáticos publicados em física ou matemática no Brasil, mas eram editoras de caráter comercial. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a editora Blücher, que é muito atuante até hoje, né? E eles estavam interessados mais em livros, digamos, no máximo dos 2 primeiros anos, do ciclo básico, etc., né? Que poderiam ter mais mercado. Né? Quer dizer, livros um pouco mais avançados, etc. Esse foi um esforço, então, da editora da USP. Então, essa é a história do livro. E é curioso que depois eu publiquei uma edição em inglês desse livro. Eu publiquei uma edição em inglês desse livro vários anos depois. E também foi um acaso, porque eu estava num workshop, conferência, tal, no Rio Grande do Sul, acho até em Canela. Tá? E aí a Márcia Barbosa tinha mostrado o livro para o Stanley. O Stanley era meu velho conhecido, na época até que eu fiz doutoramento. Tá? E o Stanley estava lá, etc. O Stanley veio falar comigo, falou que ótimo o teu livro, que maravilha, etc. Tal. Então eu falei para ele, mas você precisa, não entende nada de português, como é que você vai saber? Ele falou, não, então você tem que publicar em inglês. Aí eu disse para o Stanley, tudo bem, Stanley, se você me arrumar uma editora, eu passo isso para o inglês, publico em inglês. Né? E tudo bem, foi uma conversa assim, completamente superficial. Tá? O fato é o seguinte, umas 2 ou 3 semanas depois, eu já estava em São Paulo, etc., e eu recebo um e-mail do Stanley, dizendo, olha, arrumei a editora. A editora para publicar o livro. Pô, o problema é que eu não tinha o livro em inglês. Né? Bom, deu um trabalhão. Né? Aí eu fui obrigado a fazer a versão do livro de inglês, que eu fiz, e Stanley ainda quis que eu checasse com algumas pessoas, tal, acabei checando, etc. Tal, e o livro acabou sendo publicado. Então tem uma versão da Springer. Né? E o Stanley me disse que tudo bem, que eles queriam isso, porque eles tinham poucos livros na área de física e estatística, queriam diversificar um pouco. Tudo bem. Então, foi isso que aconteceu. O Stanley era alguma coisa no corpo editorial qualquer da Springer, tá? E isso facilitou as coisas. Então, depois apareceram vários outros livros e autores brasileiros, colegas meus, etc. Tal. Também fizeram esse percurso ou Springer, ou
Cambridge University Press. Eu mesmo publiquei coisas no Board Scientific, publiquei um livrinho junto com o Walter Brzezinski, que também foi muito interessante, tá? Então, é essa a história do livro, certo? E o livro tem sido adotado, não é? Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista físico, estatístico e de equilíbrio, não é? Os ensembles de Gibbs são absolutamente consagrados e é absolutamente necessário ter essa introdução à física estatística. Hoje em dia, o foco são os problemas fora do equilíbrio, né? E como é que se faz a conexão da termodinâmica para sistemas biológicos, sistemas menores, etc. No meu livro é um livro em que o limite termodinâmico é essencial, porque no limite termodinâmico é que se faz a conexão entre a mecânica estatística e a termodinâmica. Bom, essas questões todas. Eu não tenho mais energia hoje para modificar alguns capítulos do livro. Eu deveria fazer isso. Talvez até faça, mas acho que vai ser difícil fazer. Melhor ficar como está, não é? Como eu disse a vocês, o meu antigo orientador, um dos meus antigos orientadores, o Robert Griffiths, achou muito ruim que o Kahneman tivesse mexido na primeira edição. Disse que não devia fazer isso. Continuam os livros por aí. Sei, a EDUSP continua reeditando o livro, só que eles às vezes até dizem que é uma segunda edição. Não é uma segunda edição, são outras impressões, né? Eu nunca quis fazer uma segunda edição para a EDUSP, até com medo de que daria um trabalho imenso depois para checar o número de erros que seriam introduzidos, seria enorme, né? Certo? A EDUSP ainda não é uma editora para isso. Bom, primeiro, eu não entendo dessas questões e eu acho que o problema da irreversibilidade é um problema que continua aberto. Não é? Quer dizer, como é que você produz um comportamento macroscópico, né, irreversível, etc., a partir das leis da dinâmica quântica ou clássica, etc., que são absolutamente irreversíveis. Né? Então, esse é um problema que continua discutido na área, continua aberto, discutido por muita gente, etc., né? Tem um físico que vinha a São Paulo de vez em quando, porque ele era primo do professor Hamburger, tá? O Peter Landsberg. Ele tem um livro sobre o tempo, e ele fazia reflexões ligando termodinâmica com relatividade, etc. Muito interessante, tá? Bom, esse problema permanece, né? A maneira como muitas pessoas, como eu, resolvem o problema é dizer, bom, o problema são as condições iniciais, né? Certo? Você sabe que Boltzmann, o próprio Boltzmann, quando foi muito pressionado sobre essas questões, o famoso paradoxo da recorrência, né? O paradoxo da irreversibilidade, né? Bom, ele percebeu que era essencial lançar mão de argumentos estatísticos. Né? Então, ele introduziu um famoso modelo que, sem dúvida, inspirou Planck depois, um modelo com energias discretas, etc. E o que aconteceu é o seguinte, ele enfatiza muito que são as condições iniciais. Quer dizer, você não tem condições iniciais bem definidas. Você tem condições iniciais, uma probabilidade, um conjunto de possíveis condições iniciais para determinadas, para a evolução do sistema. Então, a escolha probabilística está ali. Né? Você sabe também que todas as tentativas de truncamento, né, da teoria cinética via equação de Boltzmann, que é absolutamente fundamental, né? É uma hierarquia de equações que tem que ser truncada, etc. Né? Certo? Você pode fazer truncamentos até mais sofisticados, etc. Esses truncamentos introduzem irreversibilidade no dado ponto. Então, esses são problemas que estão por aí. Agora, abordagens hoje são muito, muito interessantes. Né? Eu acho que uma das abordagens mais interessantes é através das equações probabilísticas, a equação mestra, né? Quer dizer, o que se chama hoje de termodinâmica estocástica. Né? Então, a evolução dos sistemas, etc., seria definida por uma equação mestra, mas aí a probabilidade já está dentro da equação mestra. Né? E isso dá origem, então, à termodinâmica estocástica, e é interessante verificar como é que os sistemas evoluem ou para o equilíbrio termodinâmico ou para um equilíbrio estacionário, que não é termodinâmico, mas é também um tipo de equilíbrio. Bom, eu não quero falar muito sobre isso, não, porque eu acho que esses são problemas que continuam por aí, viu? Tem um livro uma ocasião eu li um artigo desse famoso filósofo Popper, né? Karl Popper. Né? Karl Popper entendia de física e estatística, entendia de Boltzmann. Né? E ele diz que no final da vida, Boltzmann publicou um artigo que eu não conheço, certo?
e que é a única queda metafísica de Boltzmann, né? Que Boltzmann realmente deixa de ser realista e faz considerações metafísicas, né? Boltzmann acha que nós estamos num universo e que esse universo tem vários mínimos e máximos, etc. Que nós estamos ocupando um mínimo de entropia, né? E com o tempo a gente vai aumentar a entropia, mas podemos estar em outro local, etc. Tal, então o universo é complicado, né? Vai ver que isso faz contato aí com os multiversos, multiuniversos, sei lá, não sei, não é uma queda metafísica de Boltzmann, ele deixou de ser o realista que sempre foi a vida toda. Tá? Bom, olha, o que eu posso falar sobre isso? Eu posso dizer para você que eu sou um educador, tá? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, eu acho que não há possibilidade de você separar o físico, né? Pesquisador, etc., tal, do educador num país como o Brasil. Né? Não é nenhuma. Então, talvez nem no primeiro mundo, mas no Brasil certamente não. Né? Quer dizer, nós temos que ter essa atuação, uma atuação muito firme em educação científica. Né? Por outro lado, nós temos que dizer também para as pessoas que a educação científica pressupõe uma educação de altíssimo nível. Quer dizer, o grande desafio que nós temos é que nós temos que fazer ciência, física, matemática, todos os ramos da ciência, num nível absolutamente internacional. Quer dizer, não há uma física brasileira ou física latino-americana ou alguma coisa desse tipo. Né? Quer dizer, há uma física internacional e nós trazemos a física internacional para os nossos alunos. Né? Eu me lembro de uma frase que eu acho que é famosa, eu não vou saber repetir, mas costumava-se dizer que Oswald de Andrade que falava isso. Né? Ele dizia que ele produzia o biscoito fino, né? As pessoas deviam comer, etc. A poesia gostava de comer, mas que ele queria o povo comesse também. Tá? Então, esse é o grande desafio do Brasil. Né? O desafio da educação. E a gente tem esse desafio em todo lugar. Tem esse desafio em Belém do Pará, tem esse desafio em São Paulo também, etc. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira questão. Né? Aí você perguntou a história das revistas. Bom, a educação se dá através das... O que eu posso fazer? Através das disciplinas, das quais eu sou responsável, tendo produzido disciplinas novas, eu dei várias disciplinas. Aliás, eu fui durante muitos anos professor de física básica, né? Física 1, 2, 3 e 4, como se diz aqui em São Paulo. Iniciei minha carreira em física básica na Escola Politécnica. Né? Coordenei cursos de física grandes, etc. Um número grande de alunos de engenharia. Né? Certo? Os engenheiros têm que ter uma física de muito bom padrão, a meu ver. Né? Certo? Não basta formar tocador de obra, né? Capataz de obra. Né? Certo? Você tem que formar um engenheiro preparado, etc. E isso é mais importante ainda hoje. No mundo atual, é muito mais importante porque a tecnologia muda tão rapidamente que tem que ter uma formação básica boa para acompanhar o que está ocorrendo. Né? E a formação básica é uma formação em física, matemática, química, computação, sem dúvida. Né? Quando eu falo em matemática, eu falo em toda a ciência de representações, etc. Né? E aliás, participei há 10 anos atrás, etc., quando eu tinha energia para isso, eu participei de uma experiência muito interessante, que foi o início da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. A Universidade Federal do ABC foi uma dessas universidades federais novas que foram criadas quando houve recursos suficientes e o governo teve interesse em tocar isso para frente, certo? Mas ela é diferenciada. Ela é diferenciada porque o pessoal iniciou a universidade, tinha um plano na cabeça. Um plano muito bem definido de fazer uma universidade realmente inovadora. Né? Eu fui convidado pelo primeiro reitor, que tinha sido meu contemporâneo do ITA, tá? Para ir conhecer a Universidade Federal do ABC, e ele falou para mim, olha, eu não consigo físicos, os físicos não colaboram, etc. Você tem que colaborar. Eu falei, tudo bem, eu colaboro, porque eu gostei muito do projeto. E o projeto era um projeto com uma densidade muito grande, para formar quem? Para formar essencialmente engenheiros. Quer dizer, a Universidade Federal da ABC forma 3 anos de curso, um bacharelado em ciência e tecnologia, certo? Mas presume-se que a maior parte dos alunos ou vão trabalhar no mercado de trabalho, ou então vão seguir algum setor tecnológico. Né? Então, esse é um exemplo de esforço em educação. Eu de fato, fui editor do Brazilian Journal of Physics
Nem me lembro se o nome já estava em inglês ou não, não me lembro disso, tá? Mas era feito aqui, era artesanalmente feito, certo? Por uma funcionária, correto, da Sociedade Brasileira de Física. Incrível isso, né? As correspondências eram um correio normal, não tinha internet ainda, tá? E eu fui durante algum tempo editor e olha, eu sempre tentei publicar alguma coisa aqui no Brasil, achando que a gente tinha que ter uma revista de física na linha dos nossos professores anteriores. Né? Mário Schemberg publicava no Brasil os Anais da Academia Brasileira de Ciências, ainda bem que tinha os Anais da Academia Brasileira de Ciências. Pessoas no exterior viam esses trabalhos, eu sei disso. E os anais da Academia Brasileira de Ciências, eles eram muito mais primitivos do que o Brazilian Journal of Physics quando eu fui editor, eram mais precários, etc., do ponto de vista editorial. Aliás, os argentinos tinham uma revista semelhante da Associação Física Argentina que dava 10-0 nos anais na época. Bem mais avançada. Tá? Então, o clima era esse, né? Quer dizer, todos nós achávamos que tinha que haver uma revista em que você registrasse pelo menos uma parte da produção brasileira, etc. Isso era importante. Né? Então, eu participei dessa fase do Brasília Geológico. Mais adiante, nós perdemos as condições de fazer o Brasília Geológico aqui, porque a tecnologia ficou mais complicada, etc. Imagine, era uma secretária que fazia tudo em... Já era Tex, né? Ela digitava sem saber inglês, né? E depois ela produziu fotolito, etc., mandava para gráfica, etc. Era um processo complicado. Aí depois nós descobrimos que seria melhor fazer isso como editor internacional. Houve um período em que ficou no CBPF, que também não deu muito certo, e tal. Atualmente está na Espanha. Bom, essa é a história do Brazilian Journal of Physics. E a Revista Brasileira de Ensino de Física é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas até um determinado momento, artigos de caráter pedagógico eram publicados como uma seção da Revista Brasileira de Física, né, da sua primeira fase. Eu cheguei a publicar artigos de caráter pedagógico na Revista Brasileira de Física. Até porque um artigo que recentemente dei para um autor nosso, aí, quando gostou, usou, etc. Né? E eu descobri que os outros amigos meus também tinham usado e publicado recentemente. Um modelinho unidimensional muito simples, tá? Se até falar, se tivesse tempo, falaria sobre ele, é divertido. Foi publicado aonde? Na Revista Brasileira de Física. A partir de um determinado momento, a SPF resolveu separar e criar uma revista específica de ensino de física. Nos anos iniciais, essa revista foi bastante artesanal, eu diria. Né? Houve anos em que se publicava apenas um volume ao invés de 4. Era um pouco confuso. Isso tudo está na rede. Isso tudo na rede. No site da SBF, na rede, se encontra tudo. Bom, a partir de um momento, essa revista ficou mais regular. Foi colocada em ordem. Tá? Eu acho que o editor que tentou colocar em ordem foi o meu amigo Nelson Studa, que ele colocou em ordem a revista, etc. Mas começou a sair regularmente. E as revistas saíram regularmente durante uns 15 anos, por aí. Bom, eu sei lá o que houve um Nelson achou que tinha ficado demais como editor, saiu, entrou um outro editor, houve uma série de confusões, o fulano foi para o Rio Grande do Sul, em vez de ficar em São Carlos. Bom, há muito pouco apoio da SPF. A SPF tem, o apoio que a SPF dá é amador, é não profissional. Tá? E houve uma reunião do Conselho da SBF em que se cogitava, inclusive, em fechar essa revista. Tinham vários artigos atrasados, etc. E as pessoas disseram, bom, talvez seja o caso de fechar essa revista. Bom, eu era membro do Conselho da SBF na época e tive a temeridade, são uns 5 anos atrás, por aí, eu tive a temeridade de dizer, olha, não se pode fechar uma revista desse tipo, essa é uma revista que é vista, etc., né? Eu me lembrei que, estudando nos Estados Unidos, eu assinava o American Journal of Physics. Eu recebia, assinava e olhava. Tá? Então, temos que manter essa revista. Tá? E aí me ofereci. Falei, olha, eu assumo essa revista. Em um ano eu coloco essa revista em dia. Eu tinha experiência anterior do Brasília Journal of Physics. Em um ano eu coloco em dia e aí se troca a revista. Bom, o fato é o seguinte. O fato é que eu já estou nessa revista há uns 5 anos, né? E eu estou procurando, ela está absolutamente em dia, ela tem artigos demais, é um pouco exagerado, né? Ela está absolutamente em dia, etc.
eu diria que 70% dos artigos são em português. Há uma grande discussão no interior, com alguns amigos, etc., se realmente nós devíamos manter essa revista em português ou se devíamos passar para o inglês. Há pessoas que acham que talvez a gente tenha que fazer um esforço para que o próprio pessoal de ensino, certo, transite melhor na língua inglesa, mude para o inglês, etc. Então não tem saída. Essa é uma discussão, isso não tem que haver. Essa discussão tem que haver no conselho do SBF. Eu não quero mais entrar nessa discussão. Mas o fato é o seguinte, a revista 70% dos artigos são em português, 70% dos artigos têm um caráter um pouco técnico demais, ou em física teórica, ou em física experimental, etc. Tal, enquanto que há realmente artigos também muito voltados para questões metodológicas de ensino. Existe hoje em dia uma moda muito grande de usar gadgets, né? Smartphone, sei lá, Arduino, placa Arduino, etc., para fazer tudo, né? Tudo bem, a revista reflete isso. Eu preferia que fossem pequenos artigos experimentais, mas tudo bem, tá? Certo? E há um número enorme de artigos que eu recebo por dia. Eu recebo mais de um artigo por dia, o que é uma sobrecarga violenta. E o próximo conselho da SBF vai ter que decidir o que fazer. Inclusive, vai ter que decidir o que fazer financeiramente, porque essa revista é apoiada por um programa chamado Programa Editorial, uma associação entre CAPES e CNPq, etc., e faz um ano que não tem dinheiro nesse programa. Eu não sei o que vai acontecer, né? A revista é barata, né? Todo o trabalho feito é um trabalho voluntário, etc. Mas, para manter a revista no Cielo, um padrão Cielo, que é um padrão médio, mas tudo bem, é o mínimo que a gente tem que fazer. Isso custa um pouco caro, isso tem sido pago pela sociedade. Nós vamos ter que decidir o que fazer. Se a gente tivesse passado tudo para o inglês e entrado na Springer, ia dar lucro para a sociedade. É exatamente o contrário. Né? Então, essa é uma discussão interessante. Eu sou muito favorável ao que se chama de open access. As revistas são colocadas, abertas nos portais, e as pessoas acessam as revistas. Open access. Né? Atualmente existe toda uma tendência chamada open science, da ciência ser muito mais aberta, envolvendo referis e daí para diante. Eu acho que isso é um exagero. Agora, o open access, certo? Tem que fazer a pergunta, quem paga a conta? Né? Certo? Existe uma conta a ser paga. Então, vamos ver até quando a gente vai. Né? E existe também uma dose de trabalho voluntário muito grande. Certo? Esse trabalho voluntário é o trabalho meu, das pessoas que, não, os editores assistentes que colaboram voluntariamente e os muitos pareceristas que nós escolhemos. Né? Há pareceres magníficos, pessoas que levam o parecer a sério, certo? Examinam os artigos, etc., e contribuem para a ciência nacional, para o ensino de ciência nacional, através desses pareceres. As pessoas precisam entender isso. Outras pessoas recusam os pareceres. Né? Não, sei lá, as pessoas estão muito ocupadas, etc. O pedido não foi muito adequado, mas é importante que as pessoas percebam, certo, que esses pareceres são uma contribuição importante, certo, numa revista aberta, Né? Bom, o que eu posso dizer para o Brasil é que eu procurei não ficar isolado em São Paulo, né? Quer dizer, eu tive colaborações no Brasil todo. Eu acho que uma das iniciativas interessantes que nós tivemos foram essas reuniões que se chamavam Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada e que, sei lá, mudaram de nome, virou outono, alguma coisa desse tipo. Agora, se você olha os primeiros encontros nacionais de física de matéria condensada, era uma grande articulação envolvendo as pessoas que estavam fazendo física em locais distantes, no Recife. A participação do pessoal do Recife foi fundamental, né? Mas também o pessoal de Porto Alegre, né? Recife, Porto Alegre, outros locais do Nordeste, Minas Gerais, etc. E eu me lembro que nós fizemos uma primeira reunião numa cidade pequenininha, porque o dinheiro era muito pouco, tinha que ser num local mais barato, chamado Cambuquira. E era interessante, porque Cambuquira, aqueles locais em Minas não tem aeroporto, então era igualmente ruim para o pessoal do Rio, de Minas e de São Paulo. Ninguém podia reclamar, porque não ia dar para ir de avião. O pessoal que ia ter mais problema é o pessoal do Nordeste e, obviamente, o pessoal do Sul, que ia ter que chegar no aeroporto, no Rio de São Paulo, e ser levado para uma longa viagem de ônibus, etc., ou van especial até Cambuquira.
Então, fizemos algumas reuniões em Cambuquira muito precárias. A primeira reunião em Cambuquira tinha, sei lá, menos de 150 pessoas, 120, etc. Né? E dessas 120 pessoas, acho que pelo menos uns, talvez 20%, 15% eram argentinos. Argentinos radicados no Brasil. Né? Eles deram uma enorme contribuição para a física, principalmente para a física da matéria condensada, certo? Em todo o Brasil, em São Paulo, no Rio, mesmo em Recife, Porto Alegre, sem dúvida, etc. Né? Então, foi uma maneira de nós nos conhecermos, trocarmos experiências. Né? Eu tive alunos que circularam por todos esses locais, eu tive bastante interação em física com o pessoal de Recife, principalmente o professor Maurício Coutinho, publicamos artigos juntos, etc. Então, foi um período muito bom sobre isso, um período em que houve um interesse muito grande no estudo de transições de fase, principalmente em sistemas magnéticos. E essas reuniões, esses contatos, etc., produziam trocas de ideias. Né? Eu tive no Nordeste, em vários locais. Talvez estive no Pará, acho que uma vez ou duas só, mas estive várias vezes em Recife, estive várias vezes na Paraíba, em Pessoa, e estive várias vezes em Natal, de alunos de Natal, etc. Né? Realmente acho muito bom. Eu acho que a física no Brasil ela se expandiu, ela deixou de ser localizada apenas em Rio e São Paulo e passou a ter vários polos, o que é muito importante. E isso continuou, e até alguns anos atrás nós estávamos muito otimistas. Né? Certo? Os nossos alunos conseguiam bolsas, havia empregos, houve uma expansão grande das universidades federais, principalmente eu tenho a impressão que no primeiro governo Lula foi muito positivo isso. Né? Bom, depois a situação econômica mudou, foi cada vez mais complicada, e hoje nós estamos numa situação dificílima, né? Nós estamos numa situação muito difícil. Né? Nós tivemos problemas sérios aqui em São Paulo, com o orçamento da FAPESP, com o orçamento da USP, etc., e conseguimos explicar ao governo do Estado que não era para mexer nisso. Né? Quer dizer, a FAPESP tem uma dotação orçamentária constitucional, é a Constituição do Estado. Né? Embora não seja tão claro assim, etc., não é para mexer nisso. Acho que conseguimos vencer essa parada. Aí surgiu a questão do FNDCT. Né? O FNDCT foi uma grande engenharia que foi feita, acho que foi feita no tempo até do Fernando Henrique, etc., para conseguir verbas para ciência e tecnologia, certo? Só que não adianta ter um fundo como esse que depois é contingenciado o tempo todo, etc. Nós estamos numa fase muito ruim. Né? Eu acho que é fundamental que os vetos do presidente sejam derrubados pelo Congresso, sei lá se isso vai ocorrer ou não, o Congresso está tão esquisito, e verbas do Ministério de Ciência e Tecnologia, próprias verbas do MEC, etc., diminuíram. Não sei, eu estou muito preocupado com a pandemia no meio, a pior época possível. Né? Certo? Eu estou preocupadíssimo e não tenho mais nem a energia, nem a idade para ter uma ação muito grande por aí. Tem que ser o pessoal mais novo. Tá? E o pessoal mais novo tem que perceber que eles estão recebendo uma herança que foi positiva. Foi positiva. Certo? Vamos ver, vamos ver. Bom, eu acho que a fase é uma fase muito ruim, mas ela vai passar. Né? Quer dizer, pandemias desse tipo, essa é a pior pandemia de um século, talvez. Né? Depois da gripe espanhola, etc. Nós tivemos situações desse tipo na história da humanidade, etc. Elas acabam passando. Né? Aparentemente, essas vacinas são de fato eficazes. Né? O problema é que o Brasil demorou para pular na lista das vacinas. Vai demorar, etc. Talvez até o fim do ano. Né? Aqui no Butantã há uma fábrica de vacinas que está sendo construída, que vai começar a produzir a partir de outubro. Tá? Então, acho que isso vai ocorrer. Pode até ser que esses sprays israelenses funcionem. Spray israelense é uma coisa interessante. Não é uma loucura tão grande quanto cloroquina. É outro nível. E é interessante que um país como Israel, governado por um governante de direita, não, sem dúvida nenhuma, uma direita muito mais esclarecida. Né? Ele percebeu que as vacinas eram importantes, o país vai ser um grande laboratório do funcionamento dessas vacinas. Não?
Bom, ok. Então, o que eu acho que o pessoal mais novo, nós estamos passando uma fase realmente muito dura, certo? É uma fase em que bolsas, empregos, etc., estão complicados, mas eu acho que há uma grande esperança de que isso vai mudar. Isso não continua, nem é possível que continue. Vai mudar, vai mudar. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, certo? O pessoal mais velho como eu, sei lá, vai contribuir também, mas menos, etc., mas vai mudar. Então, as pessoas tinham que ficar atentas, né? Atentas a essas possibilidades de mudança. Né? Vocês veem que essa história de acreditar em fake news, né, como se diz atualmente, visões completamente equivocadas da realidade, etc., não é um problema brasileiro, é um problema do mundo todo. Certo? Vejam o apoio que o Trump teve nas eleições americanas, felizmente derrotado, tá? Mas continua tendo um certo apoio, né? E é isso, é isso. Nós estamos passando por uma fase dura. Agora, essa fase vai mudar, sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Fiquem atentos e vamos trabalhar. Tem muita coisa para fazer no Brasil, muita coisa para fazer no Brasil. E essa falta de escola durante esses últimos meses, ela é gravíssima. Ela é gravíssima.